amados irmãos, para a nossa meditação de hoje, convido os irmãos a abrirem comigo em 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao 13. 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Segundo Samuel 9, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa. Dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, a teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Ó Deus nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, bendita e preciosa. Eis aqui a nossa vida, tão carente do Senhor. Portanto, clamamos a Ti, ó meu Pai, ministra a nossa vida, enche-nos com Teu Espírito, que a Tua palavra fale ao nosso coração, revele para nós o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, e que a luz da Tua palavra, pela Tua ação em nós, o Senhor nos dê essa graça de amarmos mais ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Mais uma vez lhe pedimos, fala conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é uma graça transbordante, uma graça que nos alcança e transborda de nós, fazendo da nossa vida uma vida também igualmente e visivelmente graciosa. O contexto, aqui para você entender melhor, eu quero explicar o texto para os irmãos e depois explicar no final, tirar alguns princípios aplicando o texto para a nossa vida. O contexto aqui, Davi estava no auge do seu reino. O capítulo 7 mostra Deus fazendo uma aliança com Davi, abençoando o seu reino, abençoando a sua dinastia, abençoando o seu trono e fazendo da sua dinastia e do seu trono eternos. Ou seja, Davi sempre teria descendente que se assentaria no seu trono. O reinado de Davi jamais teria fim. Essa aliança que Deus faz no capítulo 7. No capítulo 8 nós vemos mais e mais vitórias sobre o reinado de Davi. Final do capítulo 8, reinado é estabelecido com justiça diante do tempo daquela época.
Davi, em outras palavras, estava no auge da sua vida, no auge do seu reinado, com muitas vitórias e descanso de seus inimigos que Deus lhe havia dado. E é nesse contexto, então, que Davi simplesmente diz, em certo dia, versículo 1, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Então, certo dia, Davi intentou no seu coração abençoar alguém da casa de Saul, da descendência do rei falecido. Lembra que Saul e Jonatas haviam sido mortos numa guerra, ambos na mesma guerra. Era comum naquela época o rei, a família do rei falecido, que foi tirado do trono, se um rei de uma outra família ascendeu ao trono, era normal esse novo rei da nova linhagem eliminar a família do rei antigo. Nós vamos ver um comportamento diferente na vida de Davi. Ele decide intentar o bem, se há alguém ainda vivo da casa de Saul. Então tem esse sujeito chamado Ziba, que conhece de fato alguém da casa de Saul, e ele diz no versículo 3, disse-lhe o rei, não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus? Então Ziba respondeu, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então ele fica sabendo da existência desse sujeito, chamado Mefibosete. Essa figura aparece um pouco antes do capítulo 9, no capítulo 4 de 2 Samuel, nós vemos quem era Mefibosete. O capítulo 4, verso 4, diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e do seu pai Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Era alguém que já nasceu, provavelmente com uma deficiência em ambos os pés, e aí nessa tentativa de fuga, quando souberam da notícia da morte do seu pai e do seu avô em batalha, a sua ama o pega e foge, porque, como eu disse, era de costume os outros reis matarem a família do rei antecessor. Então, na chegada das más notícias, ela pega a Mefibosete, que não podia andar, sai correndo, tropeça, cai em cima, e parece que a deficiência que ele tinha se agravou por causa daquele acidente, tornando o que já era ruim pior. É isso que a Bíblia fala sobre esse sujeito, antes do capítulo 9 do nosso texto. Alguém debilitado, e alguém que, na época, imagina um homem de uma família, de uma dinastia que passou, aleijado de ambos os pés. Não tinha esperança para esse sujeito. Era alguém numa situação de muita calamidade para aquela época. Então o texto continua, a história segue. No versículo 4, o rei Davi indaga a Ziba onde está esse sujeito Mefibosete. Então Ziba responde ao rei, e chega então Mefibosete à presença de Davi. Imagina como estava o coração desse sujeito. Como eu disse, se o costume era matar toda a descendência do rei antigo, e Davi chama o único sujeito que ele encontrou, da família de Saul, e já era de conhecimento das pessoas que Saul por tantas vezes intentou contra a vida de Davi para ceifá-la, não foi uma, duas vezes, foram várias vezes, e então chega esse Mefibosete na presença de Davi, e Davi o chama Mefibosete, e aquele sujeito se humilha, se ajoelha, diz, eis aqui o teu servo, e logo Davi vai acalmá-lo, não temas, porque já sabia como estava o coração, provavelmente já sabia o que passava na mente de Mefibosete, o temor que acompanhava o seu coração. Veja o que Davi diz, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, que não estava em possessão dele, que haviam se perdido com certeza no meio da mudança de dinastia, mas agora Davi estava restituindo tudo aquilo que pertencia a Saul para Mefibosete. Não tinha direito, de acordo com o costume daquela época, mas ele
por essa bondade, ele expressou essa bondade. É interessante que a palavra bondade aqui, ela se repete 3 vezes ao longo de todo esse trecho que nós lemos. É um termo usado no Antigo Testamento, que ele é sinônimo daquela expressão do Novo Testamento, ágape, o amor ágape. É a palavra usada no Antigo Testamento que diz respeito ao amor leal do Senhor, que é traduzida no português, às vezes como amor, mas também como bondade ou até misericórdia. No texto ela é traduzida 3 vezes, na versão revista e atualizada, por bondade. E Davi disse, eu dispus o meu coração a usar de bondade, de amor leal para com você, por amor de Jonas. E Deus, então Davi fala, as consequências, os desdobramentos desse ato de amor e de bondade que ele estava usando para com Mefibosete. Primeira coisa, como disse, ele estava restituindo as terras de Saul, seu avô, para Mefibosete. E além do mais, ele disse, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Em outras palavras, Davi estava tratando, além de restituir as terras a Mefibosete, Davi passa a tratá-lo como um dos seus filhos. Ele passa a comer pão na mesa do rei, ele passa a morar em Jerusalém para sempre comer pão. E a expressão comer pão não é simplesmente se alimentar, mas ser sustentado pelo rei de uma forma geral. Ele iria habitar em Jerusalém e seria sustentado pelo rei, iria comer junto à mesa junto com seus filhos, tratá-lo como um filho. Imagina, o sujeito chega ali pensando que ia ser morto, ele recebe uma notícia dessa. Há uma virada, há um clímax aqui, parece que as coisas viram de ponta cabeça na mente de Mefibosete. Pensava que estava sendo morto, mas recebeu uma graça maravilhosa do rei, uma bondade expressa por aquele rei que há pouco tempo pensava que iria cortar a sua cabeça. Qual é a reação de Mefibosete? Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Perceba a expressão que Mefibosete usa. Ele reconheceu no ato de bondade a enorme bondade do rei para com ele. Ele reconheceu que não havia nada nele que era digno de tamanha bondade. Qual a utilidade de um homem naquela época coxo de ambos os pés para o rei, ainda de uma dinastia que foi superada pela dinastia do rei presente? Não havia, humanamente falando, coisa alguma em Mefibosete que atraísse sobre ele tal ato de bondade do rei. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um cão morto, um cão morto. Veja a expressão que ele usa. Ele reconhecia que era um sujeito sem esperança, sem perspectiva, não esperava mais nada da vida para ele, mais nada. E agora as coisas simplesmente viram de ponta cabeça diante do ato de bondade do rei para consigo. Versículo 9 e 11 aqui, além de restituir as terras, de fazer Mefibosete comer à mesa do rei, Davi ainda coloca à sua disposição Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, todos eles para servirem Mefibosete, para trabalharem para Mefibosete, para plantar, colher, para que houvesse sempre pão, sempre sustento para Mefibosete. Além de tudo, ainda coloca a casa de Ziba à sua disposição. A conclusão do trecho, versículo 11b, comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E o versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Termina lembrando para nós da graça que foi dada a Mefibosete e também de quem ele era e de como ele não merecia e, humanamente falando, não tinha razões para recebê-la. O que esse trecho nos ensina? Quais lições nós podemos tirar dessa passagem para a nossa vida? Eu quero trazer alguns princípios e aplicá-los então à nossa vida. O primeiro princípio do texto é que Deus nos amou graciosamente em Cristo. Onde nós podemos extrair esse princípio do texto? Eu quero mostrar como o texto aponta para nós
essa realidade de como Deus nos amou por intermédio de Cristo. Se você for ver um detalhe importante no texto, que é expresso tanto no versículo 1 como no versículo 7, é que Davi intentou fazer um ato de bondade a Mefibosete por amor a Jonatas. Esse é o detalhe que aparece 2 vezes no texto. Eu usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas. Aqui nós temos um princípio que aponta para o amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. Assim como Davi, por causa do amor que ele tinha por Jonatas, amou Mefibosete e o tratou como filho, assim também Deus, por causa do seu amor em Cristo Jesus, pelo seu filho, nos amou e nos adotou como seu filho. Percebe o link? O amor que Deus demonstra por nós é um amor que Ele demonstra pelo Filho e, portanto, é expresso a nós. Nós somos abençoados juntamente com o Filho principal. Da mesma forma, Davi, por amor de Jonatas, abençoou aquele que não merecia ser amado. Nós somos salvos e amados nos méritos de Cristo. Mefibosete foi abençoado e amado pelos méritos de Jonatas. Por isso o texto é apenas uma sombra de uma realidade muito maior, que é como Deus expressa o seu amor para conosco, de forma totalmente graciosa. Não era pelos nossos méritos, não era pelos nossos feitos, não é por quem nós somos, não é a nosso respeito, mas é por causa de quem Cristo é, dos méritos de Cristo, porque Deus ama o seu Filho, e porque Ele ama o seu Filho, Ele decidiu nos amar também da mesma forma. Por isso a nossa confiança ao nos achegarmos a Deus, não é por quem nós somos, mas por quem Cristo é, isso que é graça. Deus nos ama por quem Cristo é, não porque quem nós somos. É por isso, é nisso que recai a nossa confiança para a salvação. É por isso que nós podemos ter a certeza da salvação, nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, porque pelos méritos dEle, pela obra dEle, pela sua justiça perfeita, nós fomos abençoados e amados. A sua justiça é a nós atribuída, é lançada sobre nós. Deus vê Cristo em nós, nos aceita por causa de Cristo, nos abençoa por causa de Cristo. Esse texto nos ensina que não havia nada em nós que atraísse o amor de Deus, mas Ele, por amor do seu Filho Jesus, nos amou graciosamente. Há tantos textos que mostram essa realidade, eu quero ler alguns deles para vocês. João 17, 26, naquela oração sacerdotal, oração que Jesus ora ao Pai, ela é transcrita os 26 versículos, e no último versículo Jesus diz, se referindo aos seus discípulos, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Veja o que Jesus fala, para que o amor com que tu me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 19 e 20, quando Paulo descreve a grandeza do poder de Deus que operou na nossa vida para a nossa salvação, ele mostra esse poder na vida de Cristo. Ele faz um link muito precioso, eu quero mostrar para os irmãos. Ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo está falando, o mesmo poder que nos salvou, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar, o exaltou, o fez assentar à direita nos lugares celestiais. Ele diz isso no capítulo 1. Aí no capítulo 2, naquele texto que fala, ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, que andaste outrora, ele vai descrever a nossa situação como sem esperança, mortos no pecado, o quadro da nossa vida sem Deus. E aí, em certa altura do capítulo, no capítulo 2, no verso 4, ele diz,
Mas Deus, apesar de toda a situação, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja o que ele diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e diz, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, nós somos abençoados junto com o Filho. Cristo ressuscitou o seu Filho, deu vida a seu Filho e o fez assentar nos lugares celestiais. O texto diz, juntamente com Cristo vos deu vida, juntamente com Cristo vos ressuscitou e juntamente com Cristo vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados junto com o Filho principal, e Deus, pelo amor que Ele tem pelo seu Filho, nos adotou como seus filhos e nos trata como seus filhos e nos fez co-herdeiros com Cristo, a mesma herança do Filho principal, e nos abençoa como abençoa Jesus, e nos exalta como exalta Jesus. Nós estamos assentados junto com Cristo. A Bíblia fala que nós reinaremos junto com Cristo pelos séculos dos séculos. Somos reino e sacerdotes para o Deus vivo. Isso é maravilhoso, isso que é graça. Não é mérito nosso, não é empenho nosso, não é acúmulo de obras nossas, é mérito do Filho. E por causa do Filho, junto com o Filho, nós somos por Ele abençoados. E nos tornamos herdeiros junto com o Filho principal. Isso que é graça. Meus irmãos, nós devemos usufruir de tamanho privilégio. Usufruir disso. Paulo diz, e essa graça que me foi dada não se tornou vã. Ele diz que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A Timóteo, toma posse da vida eterna. A ideia é que muitos não são maravilhados com essa graça, o privilégio que nos foi dado de sermos filhos de Deus, e de podermos nos relacionar com o Pai, e de termos o caminho aberto até Deus. Não usufruímos. Somos filhos, mas não vivemos como filhos, vivemos longe da casa do Pai. Foi nos dada a graça de comer à mesa do Rei, mas preferimos comer em qualquer canto, comer qualquer coisa. É claro que é uma ilustração mostrando que nós cercamos o nosso coração de idolatrias, de falsos deuses, para gastar o nosso tempo, a nossa alegria, o nosso amor em tantas outras coisas que não satisfazem, enquanto nós temos a liberdade, por causa de Jesus, de comer à mesa do Rei. Que nisso que eu digo é uma ilustração para nos relacionarmos com Deus, para buscar nele a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso contentamento. Ele é o manancial de vida, na sua luz vemos a luz. Mas nós nos contentamos com pouco, nas vãs idolatrias do nosso coração, nos cercamos de falsos deuses e achamos que estamos bem. Nos apegamos às coisas passageiras, temporais, e insistimos que elas que nos vão dar alegria, enquanto o caminho, o manancial de vida, aquilo que nos foi dado gratuitamente, muitas vezes não usufruímos. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. É alegria que somente aquele que conhece a Deus em Cristo pode provar e pode ter. Por isso que Deus se refere, os apóstolos se referem ao Evangelho como o Evangelho das insondáveis riquezas em Cristo Jesus. As insondáveis riquezas de Cristo. Por isso que Jesus, para explicar sobre o reino dos céus, ele diz: o reino do céu é semelhante a um homem que achou um tesouro em um campo, vende tudo quanto tem para adquirir aquele campo, porque encontrou ali um tesouro de inestimável valor, as insondáveis riquezas em Cristo Jesus. O fato é que os nossos olhos, meus irmãos, foram abertos para ver a riqueza que há na pessoa de Cristo, e como nele nós temos tudo o que precisamos.
tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, como diz o apóstolo Pedro. Possamos usufruir dessa graça, possamos comer à mesa do Rei, nos relacionarmos com o nosso Pai Celeste, ler a sua palavra, ouvir a sua voz, falar com Ele. Tudo isso nos foi dado de uma forma graciosa por causa do Filho. O segundo princípio: somos indignos do amor de Deus. Veja que quando Mefibosete foi agraciado, ele diz: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele entendeu que ele não merecia, ele não era digno. E essa expressão cão morto nós podemos facilmente atribuir a nós, como uma ilustração de como era a nossa vida, sem Deus no mundo e sem esperança, mortos nossos delitos e pecados, éramos cães mortos, mas fomos amados por Deus, mesmo não havendo nada em nós que nos dignasse desse amor precioso do Senhor. Nós somos amados por Deus. Muito interessante, porque Davi, ele experimentou uma situação na sua vida em que ele mesmo atribuiu a mesma expressão para si. Quando ele estava fugindo de Saul no deserto, e Davi e seus homens estavam na caverna, e Saul entrou ali, diz a Bíblia, para aliviar o ventre. Davi tinha chance de matá-lo, mas ele corta só uma parte da capa dele, e aí deixa Saul sair, Davi sai atrás, e quando ele está longe, ele fala: olha Saul, tive a chance de te matar, mas eu não o fiz, por amor ao Senhor, você é ungido. E ele diz nesse contexto: contra quem saiu o rei de Israel? Quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. Ele se refere a si mesmo com as mesmas expressões. Provavelmente quando Mefibosete estava ali na sua presença, ele se lembrou da onde Deus o tirou. Provavelmente ele lembrou da graça que lhe foi dada também em Cristo Jesus. Nós somos indignos do amor de Deus, seja Mefibosete, seja Davi, seja nós mesmos. O vislumbre, meus irmãos, de onde Deus nos tirou, faz com que a graça seja mais preciosa aos nossos olhos. Nós entendemos não apenas a grandeza da graça do Senhor, mas também a nossa miséria e a nossa pequenez. É isso que o Evangelho faz conosco. Abre os nossos olhos para essas duas realidades, a nossa miséria, mas também a grandeza do amor do Senhor. É isso que estava diante tanto dos olhos de Davi, como dos olhos de Mefibosete. Terceiro princípio: fomos agraciados para agraciar. Fomos agraciados para agraciar. Quando a graça de Deus alcança o coração de alguém, torna um coração igualmente gracioso. Nós manifestamos graça. Veja, Davi foi considerado um cão morto também, mas o qual teve a sua sorte transformada por Deus, através dessa sublime graça. Nesse contexto do capítulo 7, onde Davi, ele quer construir o templo para o Senhor, né? A arca tinha chegado até Jerusalém, ela tinha sido roubada, eles recuperam a arca, que era símbolo da presença de Deus. A arca ficava em tendas, Davi morava num palácio, aquilo o incomodou, ele fala: quero construir uma casa para Deus também. Aí Deus vira para ele e diz: Davi, eu nunca pedi para ninguém construir uma casa para mim. E ele começa, de uma certa forma, a colocar Davi no seu devido lugar. Capítulo 7 fala: Davi, eu tomei você da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo. Fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei seus inimigos, coloquei o seu nome, um nome grande, como só os poderosos têm na terra. E Deus vai falando, mostrando para Davi que, na verdade, tudo o que Davi fez, tudo que ele conquistou, foi a graça de Deus para com a vida dele. E no final, o Senhor fala: e o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Davi queria construir uma casa, mas Deus vira a história e fala: na verdade, eu que vou estabelecer a sua casa. E é nesse contexto que Deus faz aliança com Davi, de um trono perpétuo, de uma casa sempre diante dele, para reinar para todo sempre. E é muito interessante, aqui está o paralelo com o nosso texto, que quando Deus agracia Davi dessa forma, no capítulo 7, Davi se apresenta diante do Senhor e ele diz as seguintes palavras:
quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? Qual foi a reação de Mefibosete diante da graça de Davi? Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja como Davi teve as mesmas experiências de Mefibosete. Ele foi agraciado, ele provou dessa bondade sem igual do Senhor, reconhecendo a sua miséria. Quem sou eu e quem é minha casa, para que o Senhor tenha dito essas coisas a meu respeito? A mesma expressão que é dita por Mefibosete. O fato é, meus irmãos, Davi, sendo agraciado, tornou-se um utensílio de graça nas mãos do Senhor. Assim Deus quer usar a nossa vida, para mostrar através de nós a graça que nos alcançou. E esse é o quarto e último princípio. A graça vivida testifica da graça divina. A graça vivida testifica da graça divina. Por isso que Davi, no versículo 3, ele disse: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele. Veja, Davi reconhece, ele estava no auge do seu reino, Deus tinha acabado de fazer aliança, Deus tinha dado vitória sobre os seus inimigos, era graça sobre graça, ele estava cercado pela bondade, pela fidelidade do Senhor, e ele diz: não tem ninguém para que eu possa repartir isso que me alcançou, para que eu igualmente use da bondade de Deus, do amor leal de Deus para com essa pessoa. Ele entendeu que aquilo transbordava da vida dele, ele deveria tornar as pessoas participantes daquilo que lhe alcançou, ele queria que outros provassem da grande alegria que é ser abençoado, lembrando, meus irmãos, da palavra do Senhor, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele provaria da alegria de usar de graça, com a mesma graça que lhe alcançou, de dar àquele que não podia lhe retribuir da mesma forma como Deus fez a ele em Cristo Jesus. Veja, uma graça vivida testifica da graça divina. Davi queria repartir da bondade de Deus para com alguém, isso da casa de Saul, daquele que lhe perseguiu, daquele que quis lhe matar. Humanamente falando, Davi tinha todos os motivos para se vingar, e não para usar de amor gracioso, de amor leal, mas é aqui que se manifesta a graça, é para aqueles que não merecem, para aqueles que são inimigos, para aqueles que nos fazem o mal. Nós somos chamados a imitar o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porquanto se amares os que vos amam, qual recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Disse Jesus. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Fazer o bem a quem nos faz o bem, ou fazer o bem a quem tem como nos retribuir, até aqueles que não creem em Deus o fazem, mas nós somos perfeitos, imitamos ao Senhor, quando nós damos graça àqueles que não podem retribuir, emitimos graça àqueles que nos maldizem, àqueles que nos perseguem, àqueles que querem nos prejudicar. Quando temos oportunidade de lhes fazer o bem, a Bíblia fala que nós ajuntamos brasas vivas sobre a sua cabeça. Estamos testificando do amor e da graça que nos alcançou. E o último texto, João 13, 34, 35, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando tiver amor uns pelos outros. A graça vivida testifica da graça divina. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros. A linha que resume tudo isso que nós falamos: a graça de Cristo transborda no coração do agraciado, tornando visivelmente gracioso. Que a minha e a sua vida possa manifestar realmente a graça de Deus que nos alcançou,
possamos ser instrumentos de bênção, que a alegria no nosso coração de repartir aquilo que Deus abundantemente nos deu em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar por isso. Convido o pastor Nilton para vir à frente, orar por nós. Amém. Que palavra bendita, né? Um texto que a gente olha, às vezes pode passar despercebido, é um apontamento, uma flecha para o amor de Jesus. Obrigado, pastor Leandro, pela sua vida, que Deus continue te usando para abençoar as nossas vidas também. Vamos colocar em pé, vamos orar e vamos receber a bênção do nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que cumpre o propósito do teu amor para conosco. E sendo, ó Pai, constrangidos por esse amor, possamos, ó Pai, render glórias, louvores ao teu nome, que nós possamos manifestar do teu amor em todos os lugares onde passarmos. Como diz a tua palavra, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, que todos possam notar, ó Pai, que é algo diferente, e nós possamos apontar para Cristo Jesus. Pai, quem somos nós? Quem sou eu e quem é o teu povo? Para o Senhor usar de tanta bondade, de tanta graça, de nos dar o presente maior, a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor é tão maravilhoso que, além de nos salvar, nos dá o pão de cada dia. O Senhor nos dá o sustento. O Senhor nos dá pessoas que nos cercam para derramar da tua graça também sobre nós. Obrigado, Senhor. Nos guarde, nos proteja no teu amor. Abençoe, ó Santíssimo Deus, essa semana, que nessa semana possamos ver a bondade do Senhor e possamos expressar a bondade do Senhor. Pai, tem misericórdia da nossa cidade. Ó Pai, guarda os nossos familiares e queridos, que em nome de Jesus diminua de maneira drástica a violência na nossa cidade. Guarda os teus filhos, assim nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Que o Senhor abençoe o seu pão e a sua água. E que o Senhor tire do meio de vós as enfermidades. Que a mão do Senhor esteja contigo, guardando de males e livrando de dores. Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre a tua igreja, ó Pai, hoje e sempre. Amém.